O Impacto Paraná, gente, vai receber uma presença muito importante aqui no estúdio nessa manhã de sexta-feira. A gente está aqui ao lado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Secretário, bom dia. Que satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é minha estar aqui na Rede Massa, na nossa TV Tibagi. De quem é de Apucarana, fala TV Tibagi. É verdade. Que bom ter o senhor aqui para a gente tratar de alguns assuntos importantes. Primeiro, o motivo da sua presença aqui em Maringá, que é o repasse de um recurso importantíssimo de 19 milhões de reais para o Hospital Universitário, né, secretário? Estamos aqui trazendo um acerto de contas histórico com o HU de Maringá, o HU que é um hospital que atende muito trauma, que é uma porta aberta, um pronto-socorro e que ao longo do tempo deixou de receber os recursos necessários. Com a chegada do novo reitor, Leandro Vanali, começamos a dialogar sobre bons projetos. Então já liberamos recursos para a finalização de um centro cirúrgico mais amplo, são 4 ou 5 salas a mais, e agora viemos liberar mais 19 milhões de reais, que é para fazer a finalização de cozinha, refeitório, almoxarifado, áreas administrativas do hospital, é o chamado retro-loja, né? Vai ser o retro-hospital, aquilo que fica atrás e que faz a administração do contexto de todo o hospital. O HU precisa crescer e nós viemos aqui hoje, em nome do governador Ratinho Júnior, sinalizar isso para toda a região de Maringá. Agora, já existem outros investimentos em andamento ali na HU. A gente vê que são obras que estão ocorrendo ali para melhorar essa infraestrutura, não é, secretário? Sim, nós temos uma conversa muito próxima com o reitor. Então já está acontecendo essa obra do centro cirúrgico, que é uma obra esperada há muito tempo, vai ampliar a quantidade de salas e isso vai facilitar o atendimento, inclusive de trauma, inclusive, por exemplo, de um planejamento de cirurgias eletivas, mas principalmente, um hospital grande tem que ter um centro cirúrgico grande e isso já está acontecendo, são 12 ou 13 milhões que já estão sendo utilizados e agora vem essa licitação de mais 19 para o Retro Hospital. Agora, secretário, aproveitando a sua presença aqui para falar um pouco da imunização, né? O Estado do Paraná fez um belíssimo trabalho, o melhor trabalho dos últimos 10 anos no sentido de conseguir conscientizar as pessoas sobre a importância da imunização e isso fez com que o Estado superasse metas de vacinas importantíssimas, não é? Exato. Nós estamos aí com um espaço aí de 10, 12 anos, onde o assunto vacina entrou num momento de muita discussão. Movimentos internacionais, nacionais, anti-vacina, fake news e tudo desagou na pandemia do Covid, onde tinha aquela discussão muito forte sobre a vacina contra o Covid. Isso atrapalhou muito também a vacinação de rotina e o esforço de municípios, de secretarias municipais de saúde, o esforço do Estado, as vacinadoras e os vacinadores conseguiram colocar a vacinação do Paraná de novo num patamar de vitrine. O Paraná é um dos estados que mais vacina no país e isso fez agora nossa conta que nós conseguimos atingir das vacinas da rotina, 6 destas vacinas já ultrapassamos a meta do Ministério, 95%, 98%, depende da vacina. E agora nós estamos com as outras vacinas próximas da meta do Ministério. Por isso comemoramos, William, o melhor momento dos últimos 10 anos, sem sombra de dúvida, e é uma notícia importante para o futuro da criançada, dos idosos, das pessoas com mais de 60 anos, quem toma vacina, por exemplo, contra a gripe, que vem no meio do ano, é o profissional de saúde, é o profissional da educação, profissional de segurança. Nós estamos trabalhando para dotar o Estado de todas as possibilidades. Agora, secretário, o Estado do Paraná tem pouco mais de 7 mil casos de dengue já confirmados, alguns óbitos também já registrados. Qual que é o panorama da doença no Estado e aqui na nossa região? O panorama é algo que nós já falamos há 30 anos. Região quente, com muita água, chuva, acaba sendo propício para a proliferação do mosquito. Sem mosquito, não tem dengue, não tem chikungunya, não tem zika. Mas é importante frisar que este momento epidemiológico, 2024-25, em relação a 2023-24, que nós vivemos a maior epidemia da dengue do Estado, da história do Estado, nós estamos passando hoje um momento que não é melhor, porque não tem como classificar melhor uma situação de dengue, mas é menos pior.
menos pior do que a do ano passado. Mesmo assim, não podemos descuidar. Tivemos vários óbitos no ano passado, agora são poucos óbitos, muitas notificações, muitos casos sendo investigados. Eu peço aqui para a população, mais uma vez, os cuidados de sempre. No quintal, na praça, em frente à sua casa, no terreno baldio. E lembrar, dengue não se combate sozinho, dengue se combate de maneira comunitária. Falar desse assunto na vizinhança, na igreja, na escola dos filhos, é o melhor caminho. E, mais uma vez, a mobilização. Sobre vacina contra a dengue. Agora o Ministério comprou uma quantidade de doses maior, vai franquear para crianças de 10 a 14 anos, mas é insuficiente. Não estou aqui criticando, o governo conseguiu comprar o que existia no mercado, mas nós estamos esperando a vacina do Butantan, que vem no final deste ano, no começo do ano que vem, 25, 26. Essa sim será uma vacina de massa que nós vamos conseguir atingir outras faixas da população. Para você que está chegando agora aqui no Primeiro Impacto Paraná, estamos ao lado de Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, tratando de assuntos importantes para a saúde pública aqui do Estado. Agora, secretário, aproveitando a sua presença, nas últimas semanas, ocorreu aí um surto de vírus metapneumovírus no país. E aí, na China. E aí, esses casos lá fora vêm assustando a população aqui, secretário, a respeito, justamente de uma nova pandemia pode surgir, não pode. Aqui no Paraná, por exemplo, uma criança de apenas 1 ano e 2 meses acabou morrendo no final do ano passado por causa da doença. E antes do senhor falar a respeito desse assunto, metapneumovírus, a gente preparou uma reportagem para que a população possa entender um pouco melhor a respeito dessa doença. Temos a reportagem? Os sintomas são todos muito parecidos. A forma de se contrair também. É gripe, resfriado, covid, até dengue a gente se confunde. A gripe, a covid, a dengue, são todos o mesmo sintoma. E aí quando dá um primeiro, já fala, ixi, lá vem o que será? A gente fica aguardando. Mas procura dar sempre um medicamento, dar umas gotinhas. Se melhorou, isso, hidratar bem. É difícil, para saber, porque o Covid foi embora, mas o povo tá falando que ainda tá tendo Covid ainda, né? Tem bastante. Então, pode ser dengue. pode ser a dengue, pode ser aquela outra parente da dengue, né? A chikungunya. Isso. É muito parecido. Meu filho ele tem asma, então dele eu já sei mais ou menos quando aparece. Aí quando ela fica, aí já é mais complicado. Não dá pra saber, né? Não dá se está com gripe, se está só com a tosse alérgica, essas coisas. E agora um novo vírus, que nem é tão novo assim, vem chamando a atenção. O metapneumovírus é um vírus respiratório comum que causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores. As características gripais são leves, mas podem sim evoluir para casos mais agudos. Esse vírus foi identificado pela primeira vez em 2001. No Brasil, chegou em 2004. Durante o ano de 2024, aqui no Paraná, foram registrados 811 casos de metapneumovírus e 36 mortes. Dessas, 3 pessoas eram aqui de Maringá. Durante o ano de 2025, até agora, nenhum óbito foi registrado. A última vítima do Paraná foi um bebê de 1 ano e 2 meses. Morava na região de Renascença, sudoeste do Paraná. A paciente foi diagnosticada com síndrome respiratória aguda grave no início de dezembro e, apesar dos esforços, morreu no dia 13 de dezembro. A confirmação laboratorial foi feita pelo Laboratório Central do Estado. É muito difícil identificar as diferenças dos sintomas quando se fala em doenças respiratórias. Eu posso ter febre, como posso não ter, eu posso ter uma tosse, com catarro, sem catarro. Então, no exame clínico, não. A gente vai conseguir diferenciar ele fazendo o exame, que é aquele SWAB, que a gente faz como na influenza e como no Covid. Não tem remédio próprio para o metapneumovírus e nem vacina. A gente vai tratar com sintomáticos. Então, tá com febre, remedinho de febre, tá com tosse, remédio de tosse, O metapneumovírus humano ganhou destaque após relatos de um surto na China. Vale lembrar alguns cuidados para não contrair o vírus. O que a gente precisa fazer nesse momento, Além de entender o que é esse vírus e como que é a transmissão, que então vai ser através de tosse, através de contatos na superfície. Então, a gente precisa entender que, se eu estou com esses sintomas,
a gente deve ter etiqueta para tossir, para espirrar, né? Higienizar as mãos e, se possível, usar máscara. A respeito do secretário do metapneumovírus, há com o que se preocupar aqui no estado? Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, que a reportagem fantástica e a doutora Ana foi cirúrgica. Na verdade, nós convivemos com muitos vírus. E depois do advento da pandemia do Covid-19, nós encontramos, nesse momento, o mundo dos vírus, das bactérias, de pernas para o ar. Então, você não tem mais, por exemplo, os vírus respiratórios se acentuando apenas, né, quando a temperatura esfria, próximo do inverno e até o final do inverno. Não, nós estamos em janeiro e estamos falando desse tipo de situação. Então, o metapneumovírus, ele está circulante, junto com o rinovírus, vírus sincicial respiratório. O problema é quando causa uma síndrome respiratória aguda grave. E aí necessita de um acompanhamento, geralmente ambulatorial, pronto atendimento, ou até a necessidade de internação. Ano passado nós tivemos mais de 30 óbitos no Paraná. E aqui eu quero fazer um apelo. Se nós temos condição de vacinar para algum tipo de vírus, vamos manter a vacinação em dia. Vem aí a nova vacina contra a gripe influenza. Tomar essa vacina, porque sobrou no passado. Então não pode sobrar. Nós temos que acabar com o estoque. Vacina que sobra na prateleira do freezer é tarefa de casa que nós não fizemos. Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Saúde. Então temos que levar essa informação, abordar e quando houver a possibilidade de dar um passo atrás, principalmente quem está tossindo, quem está com febre, quem está expectorando um pouco de secreção, faça isso. São as mesmas medidas da etiqueta proposta na época da pandemia do Covid-19. Não dá para se livrar de tudo, mas dá para fazer sim um bloqueio e para que nós possamos continuar com esse cotidiano normal que nós temos hoje. Eu já vim aqui na Rede Massa, já fiz várias entrevistas aqui em Maringá, na época da pandemia, de máscara. Então, puxa, não queremos que isso volte, nós queremos avançar na nossa vida cotidiana, trabalhar, fazer as coisas acontecer. Secretário, para a gente poder finalizar nossa entrevista e a sua participação, claro, com muito carinho, né, aqui no Primeiro Impacto Paraná, a gente agradece a sua presença. Como é que está o programa, secretário, de cirurgias eletivas, aquela cirurgia que o cidadão ele precisa fazer o agendamento para poder realizá-la de média complexidade? Eu quero dizer que nós temos aqui no Paraná, uma orientação do governador Ratinho Júnior, recursos colocados. Nós fizemos já um aporte de 700 milhões de reais a mais ao longo de 2 anos e meio para fazer um esforço de cirurgia eletiva no Paraná. O programa Opera Paraná é o maior programa de cirurgia eletiva do país hoje, de todas as unidades da federação. E agora nós já temos números aí de quase 70% de cirurgias eletivas a mais do que em 2019, antes da pandemia. Então tem uma fila grande, tem ainda a necessidade de atender a hérnia inguinal, a retirada da vesícula que tem pedra. Nós temos que tratar os pacientes com varizes, temos que fazer todas essas cirurgias, as amígdalas das crianças. Essas cirurgias são as consideradas eletivas, que não têm uma urgência urgentíssima. Então, é necessário continuar investindo e nas próximas semanas o governador Ratinho Júnior deve fazer um anúncio de mais um investimento de 300 milhões de reais para continuar este programa na sua terceira etapa. William, não é pouco. São 300 milhões de reais para complementar a tabela e incentivar os hospitais paranaenses a continuar fazendo esse esforço de cirurgia eletiva para a nossa população. Secretário, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui conosco. Deus abençoe o seu trabalho, a Rede Massa. Vamos em frente. Amém. Obrigado, um abraço, tudo de bom.